gente falou no bloco 1, estava aqui com a gente já assistindo a entrevista do Fabiano, o Fábio, que trabalha junto lá na Arena, faz esse trabalho incrível. Mas antes de tu falar lá da Arena, eu quero que tu fale de ti, da tua formação, porque a gente tem esse quadro que é o E Agora Eu preciso de profissionais, porque quando nasce uma criança com deficiência ou com uma doença rara ou ainda com diagnóstico em aberto, é fundamental o atendimento da família, da criança, do adolescente por um psicólogo. Sim. Então, estamos agora começando o quadro. E agora, eu preciso de um psicólogo. Então, eu me chamo Fábio e eu acho que uma fala que o Fabiano fez, que foi bem importante, que ele sente que ele foi escolhido. E a minha vida sempre foi... eu fui sendo levado para várias situações. Eu fiz um curso técnico de eletrônica quando eu tinha 17 para 18 anos. E era muito engraçado que os colegas todos estudando sobre luz, vetores, e eu, né, assim, ó, com um livro sobre o funcionamento das emoções, o inconsciente, até que um colega falou assim, ó, Fábio, por que tu tá aqui? Vai embora daqui. E daí eu falei assim, cara, por que tu tá falando isso comigo? A gente jogava bola junto, aquela coisa toda. E ele falou assim, ó, olha o que tu tá lendo. E olha o que nós estamos lendo. E daí eu peguei, olhei, virei a capa e eu olhei eles lendo sobre fio, sobre chave de fenda, essa coisa toda. Daí eu, nossa, cara, por que eu tô fazendo isso aqui? Finalizei. Sim. Tá? Se pedir que eu mexa em alguma coisa aí, eu não vou lembrar, porque faz muito tempo, né? Eu já avancei bastante. E daí eu fui fazer terapia ocupacional. Só que na época eu não consegui fazer, porque eu trabalhava manhã e tarde, e era um curso muito caro na época pra mim. E daí eu fiz 2 semestres, acabei saindo, senti bastante aquela coisa toda, e eu sempre lendo sobre a parte mais de ego inconsciente, porque antigamente se falava muito em psicanálise, então eu lia muito Freud, entrei em um grupo de estudos, aquela coisa toda, e passei e fui estudar a psicologia. E passei em educação física também. Porque na época eu pensava, vou trabalhar no esporte, a psico no esporte. Acabei saindo, já treinava jiu-jitsu já fazia alguns anos, então já treino há mais de 20 anos. Ah, que legal, né? Então aí que tu conheceu. Não, se a gente pensar, né, assim, o nosso diferencial da Arena eu sou faixa preta, o Fabiano é faixa preta, não sei quantos graus, o Wagner Zacani é faixa preta também, então é todo mundo faixa preta lá, né? Então assim, daí, e eu conheci o Wagner assim. Né, há muitos anos atrás, quando eu era faixa branca, ele também, e daí nós nos conhecemos. Tá, fui estudando, né, assim, fazendo psico, e a escolha surgiu em 2002, 2003, que eu tive contato com um menino Down. E eu, assim, ó, ficava com ele o tempo todo, de segunda a sexta-feira, porque eu dava aula em uma escola de cursos profissionalizantes, de curso de massagem, shiatsu, umas quantas coisas. Eu fui fazer o curso. A tua renda, não era porque tu estava estudando. Só que daí ali eu tive contato. Eu tive contato com autismo e eu comecei cada vez mais, e as pessoas vindo falar comigo sobre isso, e eu já lendo e aquela coisa toda, daí eu fui para fazer estágio, que me levou, as pessoas. que me levou, aí eu fui para a clínica Winnicott, que é uma clínica super antiga, que foi a primeira clínica para o autismo no Brasil, né, e é daqui, de Porto Alegre, e poucas pessoas sabem disso, tem 40 e poucos anos essa clínica. Olha, não conhecia. E eu fui fazer estágio. E eu entrei, daí foi imersão total. Autismo e várias outras questões. Tu ainda estava na faculdade ou já tinha... Sim, ainda estava na faculdade. E daí eu fui fazer o meu primeiro estágio lá, que era de 6 meses, eu me apaixonei por aquilo, sabe, aquela agitação toda. Eu fiz um curso de AT, de acompanhante terapêutico. Eles me convidaram na semana seguinte desse curso para que eu participasse de uma internação. Sim. Aí nisso eu fui ficando nessa clínica, fiquei, virei dono dela. Eu fiquei como dono por 2 anos e meio, mais ou menos. E o que me doeu? E tomara que ele não escute. Né? Um paciente, foi na época da pandemia até, o meu sócio falou assim, Fábio, nós temos que fazer uma cobrança para tal prefeitura, porque a gente já convênio com os abrigos de Porto Alegre e tudo. E daí eu, então tá. E era um atendimento online. E daí nisso eu fui para esse paciente que esperou 7 dias pelo atendimento comigo. 7 dias. E ele falando comigo e eu pensando, depois eu tenho que cobrar tal coisa, depois eu tenho que cobrar. Até que eu pensei assim, ó, já passou 20 minutos do atendimento desse rapaz
e eu estou pensando numa parte burocrática da clínica. Entendi. Eu finalizei o atendimento, reunião. Foi uma coisa que te impactou vocês acham isso que tem, e daí eu pulei fora. Saí, da parte da gestão. Saí, fiquei nessa clínica por mais 6 meses e saí total e fui fazer carreira solo. E para quem está nos assistindo e precisa de um atendimento, tu faz atendimento particular, o que tu curte mais, qual é o perfil do teu, que idade, conta tudo pra gente. Eu acho que se tu perguntar assim, o que eu não curto, e daí eu também não vou saber te responder, porque eu sou muito curioso, sabe? E eu adoro assim, ter contato com as pessoas. Eu tenho um funcionamento que eu sou muito introspectivo, por incrível que pareça, assim, e as pessoas acham que não. Eu adoro ficar em casa com meu cachorro, aquela coisa toda, mas eu adoro e eu sou faminto pelas pessoas, sabe? E me dói ver pessoas sofrendo. Isso é uma coisa assim que me impacta muito, sofrendo por não ter condições, sofrendo por não saber que caminho que ele pode ter, quais são as possibilidades. Então assim, eu atendo criança, adolescente e adulto, eu tenho formação em sistêmica que me permite atender casal e família também. Sim. Né? E sou professor, então assim, tenho várias formações sobre sobre família, inteligência emocional para pais e cuidadores, então já está começando uma segunda turma sobre isso, então eu atendo qualquer público, né? Eu não tenho muito essa coisa, eu não me sinto bem. Tu é apaixonado pelo ser humano. Se eu não me sinto bem, se eu tenho alguma dificuldade de conversar com uma pessoa de mais idade, um senhorzinho, a primeira coisa que eu faço é eu vou para casa, pego um café, uma água e vou estudar. Sim. E vou tentar me entender qual é a minha dificuldade de conseguir me colocar à disposição dessa pessoa. Posso contar uma história bem rapidinho? Claro. Tá Aqui para nos contar história. Essa semana eu tive uma vivência emocionante, assim. Eu cheguei na arena, eu fui na quarta-feira à tarde. Bom, nós temos professores, estagiários e temos uma monitora. E essa monitora falou assim, Fábio, aconteceu. E aconteceu o quê? Levei o meu primeiro tapa. E daí eu, como assim, o meu primeiro tapa de um autista. Me conta mais. Aí ela falou assim, não, porque ele queria sair, eu fiquei na frente, quando eu virei as costas, sério, um aluno nosso de 13 anos, quase 2 metros, aí deu um tapa de cima para baixo nela, no ombro. Aí ela falou assim, Fábio, doeu tanto esse tapa, sabe? Me deu vontade de chorar. Mas eu não chorei, mas ao mesmo tempo eu fiquei contente, porque foi o meu primeiro tapa que eu levei de um autista. Isso é legal de falar, né, Fábio? Porque a gente fala tanto em socialização e a gente não entende os autistas. Então, as famílias que têm casos mais graves acabam deixando eles mais em casa, porque a sociedade não entende isso. E não é uma agressão, uma violência, claro, é uma coisa física, tem que ter cuidado, mas é bem isso, é uma forma dele se expressar. Fábio, eu acho importante a gente falar sobre isso, assim, porque quando sai o diagnóstico, são muitas terapias. Então, os pais focam em terapias para os filhos, e eles esquecem que eles precisam, e é o que tu falava antes, a posição dos pais, como eles vão enfrentar isso, como eles se posicionam, é que vai fazer diferença na nossa sociedade, que é o nosso objetivo aqui do programa, da gente ter uma sociedade melhor. Se a própria família tem dificuldade em lidar com isso, então tu atende também a família, como é que tem os teus atendimentos? Sim, na real, assim, de autistas hoje, eu devo atender uns 4 ou 5. Neste momento, mas eu literalmente supervisiono várias famílias. Isso eu que é dou interessante. suporte para várias famílias, para que eles saibam como lidar com várias situações. Ontem, por exemplo, uma família me chamou, Fábio, ele está ficando mais agitado, o que não tinha antes na escola. E em casa, ele está focando só na mãe, sabe, com palavras, essa coisa, né, assim, e a gente sabe que a violência é um processo. Começa com cala a boca e não sei o quê, e vai crescendo até o momento que vai para uma parte física. Né? Então, eu sentei com essa família ontem e nós fizemos uma leitura toda do que pode ter acontecido nesse esquema semanal, mensal dele, para que ele esteja com esse sintoma. Já pensando e identificando essas dificuldades das famílias, eu criei uma formação em inteligência emocional para pais e cuidadores. Uau! Né? Cuidadores também, cuidadores, ficam professor, quase mais tempo do que os pais. Professor, monitor,
o professor de futebol, né? Assim, para quem tiver interesse em se desenvolver emocionalmente. Perfeito. Ver as possibilidades que tu tem. Daí são encontros quinzenais, pelo Google Meet, onde a gente vai abordando vários assuntos sobre os equilíbrios, autoimagem, autoexpressão, uso do não, e tem também um grupo pelo WhatsApp, onde eu fico colocando muitos materiais. Então eu tenho vários e-books já sobre ansiedade e depressão, várias práticas respiratórias, prática de meditação, são muitas ferramentas para que, sabe aquela frase que nós escutamos, se o avião estiver com pane, sim, primeiro coloque uma máscara e depois mantra. Faça assim, para as outras pessoas e para as pessoas que tu ama. Tu tem que te cuidar para depois poder cuidar dos filhos. Então esse é o projeto. Fábio, muito, muito obrigada por ter vindo aqui e que a gente continue tendo essas conversas tão importantes para que a gente tenha cada vez uma sociedade melhor e mais inclusiva. Obrigada.